Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, cada domingo, como família, nos reunimos para celebrar a Eucaristia, a presença de Cristo, de Deus no meio de nós. Como acabamos de cantar, reunimos para louvar o Senhor. E nós somos uma parte desta família, uma família que é enorme, que se estende por toda a terra. E nós queremos estar em comunhão com estes irmãos em particular, com os irmãos que nos acompanham através da RTP, os irmãos doentes, os irmãos privados de liberdade, os irmãos que de alguma forma estão em sofrimento, afetados por esta situação de Covid ou por outras situações. Somos uma família que permanece unida na fé. Pelas vezes em que por atos e omissões ferimos o corpo desta família, peçamos agora perdão para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo,
Dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. Oráculo do Senhor. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima dos vossos estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se viver neste corpo mortal é útil para meu trabalho, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor,
mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 só hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação.
haverá alguém que queira ser o último? A vida ensina-nos a evitar os últimos lugares. São territórios indesejados, terras amaldiçoadas, zonas habitadas por condenados. Desde muito cedo habituamos-nos a procurar o pódio onde as nossas qualidades são reconhecidas e admiradas. Ser o último da maratona, ser a derradeira opção, fere a condição humana ávida de protagonismo e de afeto alheio. Esta é a nossa fragilidade e este é o destino que ninguém quer para si, nem deseja para os seus familiares e amigos. Ninguém. Por isso, fomos treinados para lutar pelos primeiros lugares. Habituamos-nos a competir e, para ganhar, por vezes, recorremos a estratégias desonestas na ânsia do destaque, longe da sombra de quem fica para trás. Ao longo dos Evangelhos, o Senhor retoma este tema e instrui os discípulos para que não se deixem levar pelo impulso mundano. Ele deu o exemplo, fez-se o último de todos os homens. Ele assumiu o caminho do Calvário e suportou o castigo da cruz reservado para os piores condenados. Ele lembra-nos uma e outra vez que ser discípulo é acompanhar os que ficam para trás e identificar-se com os socialmente irrelevantes, é abraçar os intocáveis. Na parábola que escutamos, Jesus distingue a recompensa como resultado da prestação de um serviço e a recompensa como dom, como graça imerecida que Deus, como soberano proprietário, oferece livremente àqueles que bem entendem. A primeira forma de retribuição está associada ao cumprimento da lei. A segunda é a expressão da boa nova. É marca do agir divino para com aqueles que suportam a queimadura do rótulo da discriminação. Dito de outro modo, a lógica dos méritos não é a lógica de Deus. Ele não se deixa condicionar por uma justiça segundo os critérios humanos, nem procura satisfazer as expectativas daqueles que regateiam tudo para si, indiferentes ao sofrimento dos outros. Como vimos na primeira leitura, os seus pensamentos não são os nossos e os seus caminhos são diversos daqueles que habitualmente percorremos. Por isso, devemos procurá-lo de todo o coração, isto é, discernir a sua vontade para não sermos reféns da lógica impiedosa dos méritos, da justiça tantas vezes injusta feita pelos homens. Como filhos de Deus, devemos ter consciência, irmãos, do valor e da inevitabilidade do divino julgamento. E no fim, é só isso que conta, seremos julgados por Deus. Por isso, não devemos viver com a pretensão de agradar aos outros, os que nos rodeiam, atraiçoando o que realmente somos chamados a ser. Desejar ser apenas o que os outros esperam de nós significa correr o risco de mergulhar num estado de angústia permanente. É ser um catavento. Sem Deus, irmãos, nos tornamos escravos dos senhores deste mundo, da conversa alheia, da opinião dos outros, do parecer divinizado do patrão, do partido, do clube, do telespectador, da associação, etc., etc. Só Deus nos liberta. Nele percebemos quem somos e quem devemos ser. Mesmo quando protestamos contra Ele porque não compreendemos a razoabilidade dos seus pensamentos, Ele convoca-nos e seduz-nos para o caminho do bem, bem esse que nem sempre coincide com a ideia de bem que o mundo nos propõe. Como escreveu o nosso padroeiro São Tomás de Aquino,
A este respeito diz: Deus não é ofendido por nós a não ser quando agimos contra o próprio bem ou o bem dos outros. E só é livre quem faz o bem porque é bem e evita o mal porque é mal. Irmãos, se esta vinha é o mundo e o proprietário é Deus, devemos refletir então para quem trabalhamos, quem desejamos agradar. Qual é a recompensa que esperamos? Será apenas uma recompensa mundana? Que lugares procuramos neste mundo? Que vantagens ambicionamos para nós e para aqueles que mais amamos? Ao longo da história da Igreja, uma multidão de homens e mulheres perceberam quão desconcertante é o nosso Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Eles viveram de maneira digna do Evangelho de Cristo, como pediu São Paulo. Eles procuraram ocupar os últimos lugares e, por isso, são para nós hoje as primeiras referências. Relendo os seus testemunhos, compreendemos que Deus não se encaixa nas categorias definidas pelos homens, não obedece às nossas ordens, não favorece as estratégias que promovem a desigualdade. Ele é um Deus que confunde os astutos, que sobrevalorizam as vitórias pessoais, aqueles que sacrificam a vida de terceiros por causa do lucro fácil. Um Deus que continuamente puxa o tapete para derrubar os poderosos de seus tronos e, ao mesmo tempo, exaltar os humildes. Um Deus desconcertante e belo que acalenta a esperança dos doentes, dos marginalizados e, ao mesmo tempo, não desiste de interpelar e chamar à conversão aqueles que, motivados por um espírito doentio de competição ou por uma ganância desmedida, continuam a oprimir os últimos. Procuremos o Senhor, não apenas o Senhor que está nos céus, mas também aquele que se tornou tão acessível na pessoa dos últimos, os irmãos mais desfavorecidos. Invoquemo-lo para que, com a nossa ajuda, possamos cumprir a sua vontade, mantendo-nos também ao lado dos irmãos em sofrimento. Que Maria, Mãe do Filho de Deus, que se fez o último por nós, venha em nosso auxílio. Confessemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado.
Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que está perto de quantos o invocam e é misericordioso para com todos. Supliquemos confiadamente, dizendo: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres, oremos. Para que todos os cidadãos tenham emprego, os camponeses tempo favorável às colheitas e cada família uma digna habitação, oremos. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoque o Senhor e haja paz. Oremos. Para que os membros da nossa comunidade dominical sintam gosto em trabalhar no serviço do Evangelho e encham o coração com os seus valores. Oremos. Rezemos também por todas as vítimas da Covid-19. Rezemos pelas famílias que estão em luto, que estão em sofrimento. Peçamos ao Senhor que dê inteligência aos cientistas, que os ilumine para que encontrem uma solução para este problema. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, escutai as súplicas que vos dirigimos e fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho da sua vinha. Por Cristo, nosso Senhor.
orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Tomás de Aquino e São Vicente de Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos, somos de facto filhos amados de Deus, provavelmente também os últimos, rezemos com toda a confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou que entrei sem morado, mas dizemos a palavra de ciência. O corpo de Cristo.
Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumine os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajude a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom domingo e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.